Tá começando mais um episódio do podcast Universidade Amage. E esse é um episódio especial do Mês da Mulher. Eu sou a Gabriela Peixoto, publicitária, e eu tô muito honrada de ter sido convidada para apresentar esse episódio especial para você. E principalmente honrada pela convidada que está acompanhando a gente aqui, que é a Cristiane Andriato. A Cris vai bater um papo aqui com a gente. Ela tem mais de 20 anos de carreira aí dentro da Amage e vai compartilhar a história dela com a gente. Seja bem-vinda, Cris. Obrigado, Gabi. É um prazer enorme estar aqui com você. Queria agradecer muito aí ao convite, né, da Amage, da Universidade Amage. São mais de 20 anos já de Amage, então tem muita história aí para contar. E relembrar um pouco, assim, dessa história me fez ter vários insights, assim, importantes da minha carreira, do meu desenvolvimento e das oportunidades que eu tive mesmo dentro da empresa, assim. Então, vai ser legal, espero que as pessoas que estejam ouvindo, né, que vão ouvir, possam curtir também e tirar boas ideias e oportunidades disso daqui. Com certeza. A Cris, gente, ela é supervisora de risco de mercado e liquidez. Ela já tem uma vasta experiência aí no agro, está há 20 anos na Amage. Eu tô curiosa, Cris, como que começou toda essa história? Bem, meu primeiro contato, assim, com o agro foi no Banco do Brasil, numa cidade bem pequenininha aqui do interior do Mato Grosso, em 2002. Isso eu tinha 16 anos, eu era estagiária, né? E aí eu tive esse primeiro contato, assim, com o agronegócio de fato. Então, eu era auxiliar administrativo lá e ajudava, assim, na emissão de CPRs. E aí, como é estágio, né, vai acabando esse prazo, né, eu estava terminando o terceiro ano, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Através de uma amiga, de uma amiga de uma amiga, Uhum. ela ficou sabendo, Cris, você tem uma oportunidade de vaga na Amage, você conhece? Nunca eu tinha ouvido falar. Mesmo numa cidade tão pequena, assim, né, o mundo, mesmo já começando a ingressar um pouco nesse mundo de agro e tal, nunca tinha ouvido falar, assim, era um armazém um pouco distante da cidade, né? Eu falei, mas vou lá, né? Já tô para sair aqui, preciso trabalhar, Por que não? né? Por que não? Então, fui lá entregar meu currículo, e por incrível que pareça, assim, 90% dos gestores desses 20 anos de Amage, 90% dos meus gestores ainda estão na Amage. Só Olha. que essa pessoa que me contratou já não está mais, né? E aí eu levei meu currículo lá, e aí ele falou assim, gostei de você, assim, me parece ter um perfil legal, né? Tá, assim, no começo, tá super menina nova, super com gás, querendo, né, mostrar trabalho. Então, só que é o seguinte, eu preciso de você aqui amanhã. E aí, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que dá, mas deixa eu falar com o meu gerente e tal, né? Eu voltei no mesmo momento e falei, olha, é o seguinte, eu tenho a oportunidade de ir, só que eu preciso começar amanhã. Isso foi em 2003, então, né? E aí ele falou, Cris, vai, porque eu já não consigo mais te segurar aqui, né? Meu contrato já tinha vencido, inclusive. E ele falou, não consigo te segurar, então vai. Então, em 12 de fevereiro de 2003, foi meu primeiro dia de trabalho na Amage. E aí eu comecei, assim, com auxiliar administrativo, pesando caminhão, na balança, emitindo nota fiscal, né? Fazia toda a parte de faturamento. Só que eu considero que eu acho que eu tinha um diferencial, assim. Eu sempre queria eu era muito proativa, eu queria aprender mais. Então, assim, choveu, não tem ninguém entregando nada, o que eu faço, né? Eu batia lá no meu gestor e falava, e aí, o que você está fazendo? Como que você está fazendo? Por que você estava, né? Por que você está fazendo? Então, eu era até meio assim, meio chata, assim. Uhum. Ai, nossa, Cris, às vezes você fala, sai daqui, né? Porque você tá meio chata, assim, meio... Mas eu era um pouco assim, sabe? Na verdade, eu sou assim. Que chatice boa, né, Cris? É, uma chatice boa, né? Se Porque toda aí... chatice fosse assim, né? Exatamente. Então, assim... E aí eu fui ganhando meu espaço, assim, né? Aprendendo outras coisas, aprendendo a emitir, enfim, contratos com o produtor, né? E aí fui adquirindo outras experiências, né? E aí, em 2004, meados de 2004, mais ou menos, eu tive que se mudar. Eu tinha que ir para Nova Mutum, né? Eram algumas questões pessoais. E aí foi onde a Magi me deu a primeira oportunidade. Eu falei, Magi, eu não gostaria de sair, mas eu
preciso mudar para Nova Mutum. E aí ela falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma vaga aqui, que dá para você vir. Então, foi a minha primeira segurada de mão, assim, da Magi. Falou assim, não, fica aqui. Acho que eles viam que eu tinha algum futuro, que eu tinha algum futuro aqui, né? E aí, eu fui transferida como assistente ainda administrativo, mas aí fui fazendo outras coisas, assim, na parte financeira, porque na unidade a gente meio que faz um pouquinho de tudo, né? Se a pessoa tiver interesse, ela aprende um pouco de tudo, assim. A parte comercial, a parte administrativa, enfim. E aí fui alavancando isso. Em 2006, ainda em Nova Mutum, foi meu primeiro grande desafio como gestora. Então, eu fui promovida para coordenadora administrativa. E aí, sobre minha gestão, tinha mais ou menos umas 12 pessoas. Nós éramos em 4 unidades. Então, eu era responsável por 4 unidades da região de Nova Mutum, o que dificultava mais ainda, assim, a gestão mesmo, porque assim, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, quase não tinha, né, muita experiência, enfim, sabia já muito do processo da empresa, mas não tinha muito ainda as habilidades, né, de gestão. Então, e aí tinha dificuldade da distância, né, gerir pessoas e gerir pessoas à distância dificultava um pouco mais. Mas foi um desafio concluído com exatidão, vamos dizer assim. Foi um período de muita experiência, assim, onde eu pude aprender várias possibilidades de qualidade do grão, enfim, toda a parte comercial mesmo, de emissão de contratos, né? Esse contato mais próximo com o produtor, emissão de proposta de crédito, enfim. Aí eu aumentei um pouco o meu leque de conhecimento. Em 2008 para 2009, eu tive algumas questões pessoais e, pela segunda vez, falei, Magi, eu não vou ficar em Nova Mutum. Eu não vou ficar em Nova Mutum, vou ter que me mudar. Não quero ficar aqui. E eu gostaria de, assim, de uma oportunidade. Na verdade, eu nem pedi uma oportunidade. Eu falei que eu ia sair. Isso em 2008 ainda? Isso em 2008 para 2009. Tá. Começo de 2009, acho que foi, mais ou menos. Eu falei, olha, eu não vou ficar aqui na cidade. Então, isso era fato, assim. E eu tinha uma oportunidade de trabalhar numa empresa familiar. E aí, eu falei pro meu diretor na época, né? Diretor de originação. Falei, olha, eu não vou ficar. Ele falou, não, calma. Vem aqui para Rondonópolis, que a matriz era em Rondonópolis ainda. Vem aqui para Rondonópolis que eu quero conversar com você. Aí eu, né, peguei o busão, parei lá em Rondonópolis e falei assim, beleza, né, que vai ser, né, assim, como que é? Qual que seria a oportunidade aí, né? Aí ele falou, Cris, olha, a gente tem um projeto muito legal, assim, que era na parte de... então, eu estava como coordenadora, e aí eu passei para... Se eu aceitasse, voltaria para assistente, né? Mas era um assistente aqui na matriz em Rondonópolis, mas era a parte de controles internos. Então, assim, o desafio era fazer toda uma modelagem, e aí foi o meu primeiro grande projeto dentro da empresa, assim. Foi mapear todo o processo de recebimento da Magi, de todos os armazéns que a gente tinha na época, para ver, assim, qual que era o melhor fluxo de recebimento. Então, além de eu ter que treinar as pessoas, né, implantar essas normas, enfim, eu ainda teria que verificar, então, qual que era o melhor fluxo? Se era a gente pesar o caminhão primeiro, depois classificar, ou vice-versa, como que era a nossa melhor matriz, né? Então, ele falou assim, aí, você topa, só que você vai ter que ficar viajando aí pro interiorzão do Mato Grosso todo e fazendo esse trabalho até a gente conseguir concluir. Eu falei assim, vamos, o meu objetivo era não ficar em Nova Mutum. Eu falei, vamos embora. Então, resolvemos, então, pela segunda vez, a Magi me deu essa oportunidade, assim, de continuar. Você sabe que você me contando aí essa trajetória, Nova Mutum, depois sai de Nova Mutum e a Magi ali acompanhando, te dando essa oportunidade, porque viu realmente o talento que você tem. Isso me lembrou muito o primeiro episódio, se eu não me engano, que é com o Nereu. Sim, com o Nereu. E ele reforça isso, que a Magi, ela tem essa visão, né, para os talentos que trabalham na Magi. Não há um desperdício do talento do colaborador, e isso está bem claro na sua história, né? Exatamente.
olharam para você e não vai escapar. Calma A que gente dá um jeito, tem uma oportunidade aqui e resolve para os 2 lados, né, pra sua Exatamente. necessidade no momento e Uhum. pra necessidade da empresa também. Tipo isso, assim, eu sou prova viva, assim, de É, grandes oportunidades que a empresa me proporcionou, assim. Óbvio que eu estava preparada para todas elas, né, e a empresa observou isso também. claro. Então, assim, eu acho um ponto bem importante, até a gente comentou aqui um pouco antes, né, no episódio da Marcela Prado, que ela fala justamente sobre isso, sabe? Sobre protagonismo da história. Então, acho que eu sempre fui muito protagonista, assim, da minha história, assim, de querer crescer, de querer me desenvolver, de querer aprender coisas novas. Então, a menininha chata que ficava incomodando o gestor lá, ainda continua, assim. Então, depois desse caminho, assim, desse projeto, que eu achei muito legal, porque eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, assim, eu conheci muita gente assim, foi muito importante para mim esse desenvolvimento, né? Eu ainda era muito nova, então isso me deu uma bagagem de conhecimento, assim, de qual que eram as dores das unidades, assim, qual que eram os problemas que eles tinham, o que que eles mais sofriam, né? Se a gente porque quando a gente fica na matriz, a gente tem umas visões diferentes das pessoas que estão na unidade. Então, agora eu consegui enxergar os 2 mundos, assim. Então, isso foi muito importante para mim. Então, eu fiquei 6 meses só viajando pela Magem, fazendo esse trabalho, e voltei com uma puta bagagem, assim, Uhum. de desenvolvimento profissional e pessoal, assim. E aí, depois disso, porque esse trabalho foi assim, um divisor de águas para mim, né? Tive também a oportunidade de ir em Itacoatiara, fazer o mapeamento do processo de recebimento lá, o que é um porto fantástico, assim, me abriu a mente, assim, para o quão grande a empresa já era naquela época, né? Então, isso foi muito importante, assim, para mim. E aí, em 2009, esse projeto ele foi curto, mas, assim, como eu falei, ele foi um divisor de águas, porque ele me expandiu muito o meu conhecimento para uma próxima fase que viria. Eu já não estava mais na diretoria de originação, né? Eu participava de outra diretoria nesse momento. Só que não era o momento ainda para mim sair de Rondonópolis. Eu falei assim, eu não posso sair daqui agora. Uhum. Ai, ai. E aí, de novo, o diretor de originação, que não participava da minha diretoria, falou, não, calma aí, Cris. Mais uma Cara, eu vou ter que vez. mandar um beijo aqui pro Sérgio Pisato, porque ele realmente tem uma participação, assim, fenomenal no desenvolvimento da minha carreira dentro da Magem. Sérgio, vai ter que compartilhar esse episódio agora, Vai né? ter. Já segue aí no seu agregador de podcast, Sérgio. Avalia o podcast da Mari. Né? Ai, Hoje que ele é legal. presidente do conselho, né, da Aham. Magem. Então, com certeza, ele sabe disso, porque eu agradeço muito ele. E aí, de novo, ele me chamou, falou, não, calma, vamos... Uma parte do escritório da Magem ainda ia ficar em Rondonópolis, e ele me deu a oportunidade de ir para a área comercial, a desenvolver um grande projeto lá. Foi um projeto também, assim, maravilhoso que foi realizado dentro da empresa, que foi a automatização de toda a parte de precificação de grãos. Então, assim, todo mundo precificava os grãos das unidades para os portos, né? Colocava a formação de preços numa planilha de Excel. Então, quando eu sentei na cadeira, ele falou assim, olha, isso aqui tudo tem que ir para um sistema. Então, eu, junto com a TI, a gente foi desenvolvendo, fomos testando, e hoje é uma das plataformas mais importantes da Amage, assim, que é a plataforma de compra de grãos. Então, toda a parte de precificação, de logística, a parte de custo, do quanto que a gente está, do quanto que vale o cálculo dessa liquidez, né? Quanto, por exemplo, que vale de Sorriso para Santos, Uhum. o quanto que qual que é o preço que eu posso pagar para o produtor naquele momento. Tudo isso está de forma automática dentro do sistema e eu tive participação primária, assim, nesse projeto. Então, foi fantástico. Pois é, você falando, fiquei pensando, Cris, você entra lá, uma estagiária, naquele 12 de fevereiro, você Né? não imaginava, né, tudo que isso ia virar, toda a trajetória que viria, ou pra você já era certo, vou fazer história. Como que era? Na verdade, não, as coisas foram acontecendo, Foi assim, foram acontecendo. acontecendo. Eu sempre busquei, obviamente, e eu sempre busquei fazer
sempre além do que me era pedido, assim. Então, eu nunca só olhei a minha área, né? Eu sempre, o que que impacta aqui do que eu tô fazendo? O que que impacta na próxima área ou na área que vem anterior à minha? O que que eles impactam para mim? Então, eu sempre tive o dedo, assim, um pouco na área dos demais, assim. Sempre com essa visão de que vamos fazer melhor. Então, não tinha noção, nunca almejei, nunca pensei, eu quero ser diretor, eu quero ser gerente, ou nada disso, assim. Mas eu sempre quis fazer o meu melhor. Dentro Então, daquele dentro de onde cargo eu que estava estava. possível para você. Exato. E as oportunidades foram acontecendo, assim. Cris, a gente tem bastante ouvinte que ouve Universidade Amage e às vezes tem o sonho de trabalhar na Amage ou tá dentro da Amage, quer Sim. crescer, né? Quer ter Uhum. uma colocação melhor. E eu queria que você destacasse pra gente, além da proatividade que você reforçou, quais são as habilidades, as técnicas, os aprendizados principais, assim, que você recomenda para Uhum. quem quer seguir uma trajetória como a sua? Eu acho que o principal ponto é isso, ser protagonista do seu papel ali, de você buscar o seu conhecimento, você saber onde você quer chegar, você ter mesmo essa ambição de querer fazer melhor, né? E eu considero que, assim, às vezes as pessoas olham assim, mas isso não faz parte do meu papel. Então, não é olhar só o seu papel, é o que o seu papel impacta nos demais também, né? Então, acho que é óbvio que você precisa de competências técnicas, né, para determinadas atividades, mas essas habilidades de se relacionar com as pessoas, uma das grandes habilidades que eu tive que desenvolver, que assim foi uma das mais difíceis. É claro que em cada etapa do meu desenvolvimento eu tive que muito buscar as competências técnicas. Cada passo eram competências técnicas diferentes, mas as habilidades comportamentais e de lideranças, essas são as mais desafiadoras. Teoricamente você aprende e as coisas são simples, mas quando você vai na prática, as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, têm gerações diferentes. Então, acho que esse é o desafio, acho que o maior desafio da atualidade mesmo, assim, né? Saber lidar com esses tipos de perfis, assim. Mas, assim, o que ajuda bastante, por exemplo, na MAGE, com a universidade mesmo, a gente tem uma gama de treinamentos lá, assim, uma gama de trilhas, desde das atividades base até as atividades, né, de maior gestão, de maiores estratégias, enfim. Mas aí com isso, assim, você consegue ir filtrando. A própria RH te ajuda, né, a definir as suas trilhas, o que de repente impacta para você. Tem cursos de competências técnicos também, então te auxilia bastante. Então, assim, hoje a informação tem muito em todo lugar, assim, eu acho que é muito fácil a gente conseguir essas competências técnicas, mas você pegar essas técnicas e fazer com que isso se torne natural no seu dia a dia, que eu acho que é desafiador, Não assim. basta ter só a informação, a gente precisa saber o que Precisa fazer saber, com ela, né? exatamente, precisa saber o que fazer com ela, como você lidar com essas pessoas que estão no seu meio, então, acho que esse desafio é o maior. Então, assim, acho que a dica é, tipo, você tem que estar preparado, né, tecnicamente. E aí as habilidades comportamentais, enfim, liderança de pessoal, isso você vai adquirindo, acho que com a experiência mesmo da vivência mesmo da vida, enfim, de como você vai tendo os contatos, enfim, eu acho que isso vai se moldando, né? Cris, eu tô ouvindo aqui a sua história há pouco mais de 20 minutos, no máximo. Você fez um resumo do resumo, né, sobre a sua carreira. E eu confesso que eu já fiquei muito inspirada. Só de Que te bom. ouvir, dá pra ver o brilho nos olhos, a determinação. Mesmo depois de 20 anos, a gente vê É, que isso é contínuo, é seu, né? sim, É contínuo sim. esse interesse, essa proatividade. E se eu que tô aqui há 20 minutos te ouvindo, já sinto isso, eu fico pensando nas mulheres que trabalham com você. O quanto elas, de repente, se espelham em você e você nem sabe, ou É. sabe. Queria te ouvir a respeito disso, sobre você ser referência para essas outras profissionais.
Olha, isso é difícil. Eu imagino Porque a responsabilidade, né? é muita responsabilidade. Porque assim, agora não mais na área comercial, né? Depois que eu tive a oportunidade de então me tornar supervisora de risco de mercado, ela é uma vitrine um pouco maior ainda, porque assim, eu respondo diretamente para o CEO. Então parece que, nossa, né? Ela responde diretamente para o presidente da empresa. Isso é um peso muito grande, assim. Mas também, ao longo do tempo, eu fui observando assim, tudo bem, mas aí eu também preciso ser humana. A gente tem que entregar resultados, é óbvio, a gente não é feito de, né? A gente não é uma empresa de filantropia, né? A gente precisa ganhar dinheiro, então a gente precisa ter resultados. Só que a gente pode ter resultados de uma forma mais soft, né? Que seja mais agradável para todo mundo, né? Então, ao longo do tempo, eu fui melhorando essas habilidades comportamentais para, além de estar um pouco mais na vitrine e ser inspirações para outras pessoas. E aí eu acho que nem só mulheres, mas para Claro. qualquer público que esteja ali, não só do meu lado, não só falando do meu time, que aliás é espetacular. Beijo, time. Beijo, time. Meu time é fantástico mesmo, assim, é uma galera jovem, fantástica. Mas também para as pessoas que convivem comigo. Então, assim, eu vim de uma menininha brava que às vezes, né, queria resolver tudo na hora e ficava interferindo na atividade do outro, para uma mulher formada com responsabilidades que agora é vitrine para outras pessoas e que eu acredito sim que eu inspire outras mulheres, outras pessoas ali dentro da AMAGE, por esse fato de saber me posicionar, por esse fato de discutir as coisas mesmo da empresa, do negócio da empresa. E com certeza, por exemplo, de estar aqui também, eu acho que vai ser a inspiração para muita gente, a história toda como um todo, não só por ter trabalhado e ter entregue, mas também por ter me desenvolvido, por ter tido as oportunidades que a empresa me deu, ter aproveitado essas oportunidades, estar preparada no momento certo. Então, acho que também isso é bastante importante. Mas acho que por esse fato, assim, nossa, que legal, assim, o quanto a Magi tem oportunidade. Mas a geração de hoje, ela é muito precipitada. Então, é claro que assim, mas ela tá 20 anos ali, nossa, será que não ficou 20 anos fazendo a mesma coisa? Não, né? Vocês viram que eu contei uma história, assim, vocês viram que eu contei uma história, assim, então, eu era um pouco inquieta, assim, então, eu fui desenvolvendo e tendo as oportunidades de crescimento. Então, é um pouco disso, sabe? O jovem hoje quer um pouco sair da universidade e já sentar na cadeira maior, sabe? E assim, não é exatamente isso que acontece, porque muitas das coisas que a gente aprende é vivendo na cadeira certa, naquele momento. Então, é importante você passar pelaquela cadeira. Não é porque, tudo bem, ele sai com muito mais, igual eu falei, competências técnicas, né? Mas essas habilidades comportamentais e humana e de lidar com as pessoas, realmente isso é vivência, assim. Então, assim, com certeza, quando eu olho essa menina de 20 anos atrás e a mulher que eu me tornei hoje, com certeza eu não evoluí só tecnicamente, né? Mas no meu comportamento, né? Na forma como lidar com as pessoas. E isso eu acho que é o mais impactante para as pessoas que convivem comigo há todos esses anos, assim. Com certeza, eu acho que é nítido para essas pessoas, assim. Então, eu espero que eu esteja sendo, sim, uma fonte de inspiração positiva. Com certeza tá, Cris. Cris, então, você fez esse comparativo, né, da menina que entrou na Magi, da mulher que você se tornou dentro da Magi. Eu queria que você me falasse, então, desse momento atual, agora no seu cargo atual, né, como supervisora de risco de mercado e liquidez. Legal. Tá super desafiador. Na verdade, assim, eu passei para a área de risco de mercado em 2014, quando eu vim realmente para a área de gestão de riscos. Ela tinha um viés um pouco diferente, assim. A gente acabava olhando um pouco de risco no modo geral, assim, da Amage. E em 2018, quando a gente teve a troca de presidente da companhia, o presidente olhou para o time e falou assim: não, eu quero que esse time seja especialista
em mercado. Era um time formado, assim, por matemáticos, economistas, enfim, um background legal, assim, do time. E ele falou, e eu quero que vocês me tragam informações mais precisas, assim, do mercado. Então, a gente sentou junto com o RH, reestruturamos e definimos funções, né, desse novo departamento. Então, de fato, ele nasceu em 2018. Então, desde então, eu sou a líder desse time. E a gente vem com bastante desafios aí. A gente teve grandes projetos já implantados desde então, como toda a parte de rede cambial da companhia, foi toda a parte sistematizada, né, junto com o time de TI de dentro de casa. A gente fez toda uma parte de exposição de forma automatizada também, né, as posições da commodities. Hoje a gente atende as empresas do Brasil e as internacionais, então é de responsabilidade nossa, todos os produtos, inclusive, né, de comercialização. E aí estamos sendo sempre desafiados, assim, no nosso dia a dia. A gente teve outros projetos, como os resultados também comerciais de forma automática das empresas aqui do Brasil. Então, são pontos, assim, são desafios importantes do nosso dia a dia, assim, que a gente vem buscando e melhorando a cada dia. E, assim, o mais recente desafio pessoal foi que o ano passado a gente constituiu uma nova empresa que se chama Magic Capital, que é uma empresa de gestão de fundos de investimento. Então, tá um desafio gigante, porque até então eu faço risco de mercado de commodities e agora eu vou passar a fazer risco de mercado de capitais, que é um mundo diferente para mim. Então, assim, é desafiador, né? Continuar buscando conhecimento, a velocidade como as coisas acontecem dentro da Magi, a velocidade como os negócios acontecem, né? A empresa cresce ano após ano, então, assim, pessoas profissionais, né? É muito importante que estejam preparados, com vontade, né? Com vontade de aprender, de querer saber mais da área do outro. Um pouco da área de risco tem isso também, sabe? A gente sempre está impactando e tentando melhorar a área de processo, a área do negócio, porque isso impacta diretamente na informação que a gente recebe. Então, sempre a gente está lá na área de negócio. A gente poderia melhorar isso, melhorar aquilo. Por quê? Porque isso impacta no que a gente faz no dia a dia, né? E a gente quer dar mais confiabilidade para a empresa, a gente quer trazer um número com maior qualidade, com maior agilidade. Enfim, então isso é importante também no dia a dia do time como um todo, assim, né? Eu acho que esse é, assim, um momento, assim, de muitos desafios, a Magi comprando e fazendo outros negócios, fazendo as coisas acontecer. E o principal, ter a maturidade de internalizar isso, fazer assim, calma, a gente vai conseguir colocar tudo dentro das caixinhas, mas a gente também tem que controlar um pouco essa ansiedade, porque os negócios acontecem numa velocidade muito maior do que a gente consegue, assim, do que a gente consegue acompanhar os controles como a gente gostaria. Então, tem que saber administrar esses pratos aí no dia a dia, né? É o dia a dia que vai aperfeiçoar esses processos, Com né? certeza, né? Ai, legal, Cris. Mais um desafio que você estava preparada Isso aí. para assumir. Acho que essa é a grande bom. lição, né? A gente aprender, se desenvolver para estar preparada para Isso quando a mesmo. oportunidade chegar. Que é o que aconteceu durante sua trajetória toda, né? Isso aí. Que bom. Então, pra gente finalizar, Cris, queria que você dissesse pra gente qual que é o legado que você gostaria de deixar na sua carreira profissional. Pra quem tá ouvindo a gente, se quiser falar direto pra câmera. Bom, um legado. Eu acho que um pouco dessa personalidade da pessoa determinada, focada, mas acho que principalmente na liderança de pessoas, assim, sabe? Eu ainda acho que preciso melhorar. A gente sempre acha que precisa melhorar alguma coisa, né? E eu acho que eu preciso melhorar nesse ponto que é super desafiador para mim. Eu acho que, assim, como eu falei, né? Lidar com pessoas é sempre um desafio, porque são perfis diferentes, né? São gerações diferentes. Mas eu ainda quero deixar esse legado, assim, esse destaque de que, olha, a Cris liderou um time com maestria aí e formou grandes profissionais, assim. Então, eu espero que seja um pouco disso, assim, que eu possa dar alguns exemplos, né? Não só
de trabalho, desenvolvimento, né? Mas também de liderança, assim, na forma de como lidar com as pessoas. Acho que isso é um desafio maior de hoje mesmo, né? Pois é. Como eu falei, né? Tecnicamente a gente vai lá, aprende, erra um pouco, mas vai lá e faz de novo, resolve, né? Agora você perder boas pessoas, né? Ou pelo menos que você deixe-as preparadas, né? Que não seja, obviamente que a gente quer que sejam preparadas para a Amage, mas que elas também se preparem para o mercado, né? Porque o mercado está aí, então, assim, nossa, que orgulho que eu tenho dessa pessoa de estar pronta, né? E foi eu que formei, então, acho que é um pouco disso. Ai, que legal. Cris, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Sua história é inspiradora. Tenho certeza que quem está ouvindo também se inspirou com esse papo. Obrigada pela sua disponibilidade, sua generosidade. E seja sempre bem-vinda ao podcast. Imagina, eu que gostaria de agradecer. Espero que os ouvintes, né, e os assistentes também, É um bom termo. Acho que a gente pode criar essa palavra. Quem nos acompanha, né? Nosso público aí, querido. Enfim, possa se inspirar com alguma coisa, ou ter alguns insights, né, do que eu falei aqui, da minha trajetória, para as pessoas realmente da Amage, né, que possam, que tenham esse conhecimento mesmo, né, que a empresa é uma empresa de oportunidades, que é uma empresa que está crescendo. Imagina, quando eu entrei, nossa, nunca a gente sonhava com mais de 10 mil colaboradores, né, que é o número que a gente tem hoje. Então, espero que possa ter contribuído um pouquinho. Gostaria de novo de agradecer, né, ao time da Universidade Amage pela oportunidade, vocês, né? E tô assim à disposição para qualquer outro convite. E deu conta, né? Você começou o podcast achando que não ia conseguir. Né? E tá aí. Obrigada. Temos um episódio lindo. Obrigada, viu? E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Lembra de seguir o podcast Universidade Amage nos principais aplicativos de áudio e também de vídeo. Então, se inscreva no YouTube, siga no Spotify e acompanhe também a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, que tem sempre novidade por lá. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade aí de fazer parte desse episódio especial e até a próxima!